Bom dia, chegando com a nossa mensagem do dia para você. A palavra de Deus nos diz no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nos textos bíblicos você sempre vai encontrar algumas formas figuradas de se falar aquilo que é preciso entender. Nesse texto é usado a figura da armadura. Não vivemos hoje nos tempos, claro, antigos, mas podemos entender como funcionava a questão da armadura quando os soldados iam para a guerra e precisavam se revestir da armadura, dos utensílios que poderiam os proteger contra os dardos inflamados do maligno, contra as espadas, as setas, as flechas, enfim, as armas que o inimigo tinha para derrotar o exército adversário. E o que a palavra está nos dizendo é um conselho prático. Precisamos nos revestir da armadura de Deus para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Primeiro, não podemos fugir dessa realidade. O inimigo é astuto, ele é muito astuto. E ele arma ciladas para derrubar, para pegar aqueles que servem a Deus. O propósito do inimigo é fazer com que a gente peque. E ele vai armar ciladas diversas durante este dia que está se iniciando, para que você fale numa palavra, num pensamento, numa ação, numa reação, numa atitude, enfim. São várias as facetas. Já foi-se o tempo que o preparar da armadura era para ir para a guerra física. Hoje nós vivemos num mundo onde a guerra é espiritual. Nós somos testados, provados, tentados a todo momento, em circunstâncias diversas no nosso dia a dia, no nosso local de trabalho, na nossa casa, nas nossas convivências interpessoais, onde quer que estejamos, como cristãos, seremos sempre tentados. E sempre estamos sendo observados por aqueles que não são cristãos para ver como a gente reage. Muitas das vezes até mesmo os nossos amigos armam ciladas para nós, para ver como reagimos, se reagimos como cristãos ou não. Quando o texto diz, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, ele está trazendo ao nosso entendimento esta luta diária que temos contra o inimigo. Porque o inimigo, o mundo jaz no maligno, e o adversário está próximo, rodando ao nosso derredor como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Mas graças a Deus que a Bíblia também nos diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem. Ao redor é próximo. O inimigo está ao derredor. O anjo está ao redor dos que o temem e os guarda e os livre do mal. O verso 12 ele diz, porque não temos que lutar contra carne e sangue. A nossa luta não é contra pessoas, é contra potestades. As potestades às vezes usam as pessoas para nos provocar, para nos criticar, para armar ciladas, para nos embater, provocar embates. Mas a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. De maneira que, se não entendermos contra quem é a nossa luta, vamos viver combatendo e guerreando contra pessoas que têm um pensamento contrário ao nosso. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É contra as hostes espirituais, potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Abra os teus olhos espirituais e enxergue o teu local de trabalho diferente. Enxergue as pessoas que lutam contra você de forma diferente e tente se submeter à vontade de Deus. Como o próprio escritor diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. No verso 13 diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes. Resistir no dia bom é fácil. Difícil mesmo é resistir no dia mau. E o dia mau é quando tudo dá errado. É quando a bonança deixa de aparecer.
É quando chega a escassez, é quando a doença chega, é quando o desemprego chega, é quando a dificuldade chega. É nesses dias maus que a gente precisa resistir e ser forte, tomando o porte da armadura de Deus, para que possamos resistir ao mal. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Ao cristão só compete uma coisa: falar a verdade. Sim, sim. Não, não. O que passa disso é procedência maligna. E nós precisamos estar atentos para não sermos coniventes. Sabemos o que a Bíblia diz: os mentirosos não entrarão no reino dos céus. E precisamos estar atentos para não deixarmos que a nossa boca seja canal de maldição, proferindo mentiras. O verso 15: e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Aí tem muita gente que pensa que pregar o evangelho é sair com a Bíblia debaixo do braço, batendo de porta em porta e às vezes até incomodando as pessoas. Não. A principal pregação do evangelho é a nossa vida. O principal livro que as pessoas leem é a vida dos crentes que se dizem crentes e que, na maioria das vezes, acabam dando mau testemunho. Então você pode passar um final de semana, um ano, um mês, dando estudo para uma pessoa. Se ela não vê na sua vida coerência com o que você prega, esse estudo não vai valer de nada. Você precisa viver para depois ter autoridade para pregar. Se você não vive, não adianta pregar. Você pode ser um excelente evangelista, ter o dom da oratória e fazer as pessoas ficar de boca aberta quando prega. Mas se você não vive, você está enganando a você mesmo com falso discurso. Verso 16: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ter o conhecimento da palavra de Deus é